Como muitas pessoas, quando eu era criança, definitivamente eu já era sensível. Eu sinto que eu era sensível à emoção das pessoas e às coisas que elas diziam. Eu era sensível a diferentes lugares e a edifícios também. Eu tive uma infância muito difícil. Eu nasci de uma mãe de 15 anos e um pai de 17 anos em 1964. Eles eram crianças, sabe? Eles eram jovens naquela época. E eles tinham muitos problemas. Álcool, drogas e muitas coisas loucas estavam acontecendo. Eu digo às pessoas que eu meio que cresci em uma comunidade hippie. E eu acho que algumas pessoas pensam, isso deve ter sido maravilhoso. Mas como criança, era bastante aterrorizante e não era nada maravilhoso. Então eu cresci e me tornei uma pessoa hipersensível por sobrevivência. Era realmente para tentar sobreviver à minha vida quando eu era criança. À medida que eu fui ficando mais velha, percebi que eu era muito, muito sensível de uma forma psíquica, mas eu não falava isso com as pessoas. Eu não gostaria que ninguém soubesse. E então, quando eu fiz 21 anos, eu estava morando aqui e tinha viajado um pouco. E quando eu voltei, eu encontrei um querido amigo com quem eu era muito, muito próxima. E esse rapaz se envolveu com algumas pessoas que estavam trabalhando com energias muito negativas. E quando eu digo energias muito, muito negativas, as pessoas perguntam: o que você quer dizer com isso? Bem, especificamente, trabalhar com a energia negativa é o oposto do que as pessoas tentam fazer usando a sua energia positiva. Trabalhar com a energia negativa é simplesmente fazer isso por motivos negativos e não bons motivos. No meu mundo existem coisas positivas e negativas, mas trabalhar com a energia negativa é algo que eu não apoio e eu não quero estar por perto. Então, de qualquer forma, eu era jovem e eles se envolveram com isso e se envolveram demais. E, no final das contas, ele veio e me disse: eu estou realmente com medo. Isso parece coisa de filme, mas é verdade. Então, o meu amigo veio até mim e disse: vou te dar essa carta porque eu estou com medo de que algo aconteça comigo, porque essas pessoas com quem eu tenho trabalhado não estão felizes. Eu não quero mais fazer parte do grupo delas. Então, ele me entregou essa carta e eu não dei muita importância. Eu disse a ele que ele estava sendo bobo, sabe? Eu tinha apenas 21 anos. 3 dias depois, ele sofreu um acidente de carro com outro amigo e morreu. Eu abri a carta e vi que eles estavam ameaçando e que seus amigos estavam trabalhando com energia negativa para que algo ruim acontecesse com ele. Agora, isso não é um filme. Isso realmente aconteceu. Naquele momento, eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Eu tinha 21 anos e estava aterrorizada. Eu percebi que não havia ninguém que eu pudesse conversar sobre isso porque a história toda era inacreditável. Isso foi em 1987. Então, era uma época muito diferente. Hoje em dia, talvez eu pudesse falar sobre isso, enviar um e-mail para alguém e dizer o que aconteceu comigo e pedir opiniões. Mas naquela época não era algo que a gente compartilhava com as pessoas. Então, naquele mesmo dia, comecei a rezar para Deus. E quando eu digo Deus, eu quero dizer que eu não estava rezando para o Deus católico, cristão, budista, nativo-americano ou qualquer que você escolha. Eu estava falando com o Criador do universo, o único Criador. E não importava para mim qual era a religião. Era isso que eu estava procurando. E eu rezei muito. Eu nunca senti tanto medo quanto naquela época. Eu adormeci chorando e rezando. E quando eu acordei de manhã, o Aralam estava lá. Ele não estava falando comigo da forma como fala agora. É fácil para mim ouvi-lo o tempo todo, mas ele estava lá. Era como se houvesse uma presença reconfortante dizendo: vai ficar tudo bem, você não precisa ter medo. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor na minha vida. E ao longo do próximo 1 ano e meio, comecei a perceber que se eu me acalmasse,
eu teria intuições e pressentimentos muito fortes e talvez eu começaria a ter conversas com o Aralam. Isso foi há cerca de 32 anos. Foi assim que eu conheci o Aralam. Outro motivo aterrorizante é que o meu amigo escreveu na carta que eu não poderia ir ao funeral nem ao local que ele seria sepultado. Eu não poderia estar presente nas celebrações em homenagem à sua vida. Eu não poderia fazer nada disso, pois aquelas pessoas estavam pensando que ele havia falado comigo sobre tudo aquilo. Eu literalmente não podia fazer nenhuma dessas coisas e era uma cidade muito pequena na época. Então, para mim, não fazer nada disso era muito estranho para as pessoas e foi realmente aterrorizante. Mas o que isso também fez, o que fez por mim, eu acho, foi me fazer entender que existe uma energia negativa, assim como a energia de Deus. E quando eu falo de Deus, eu não estou me referindo a uma pessoa específica. Se você é católico, cristão, budista ou nativo americano, preencha esse espaço em branco. Se você tem uma alma boa e tem intenções positivas, e você passa a sua vida tentando fazer o melhor que pode, quando o seu corpo morre, todas as almas vão para o mesmo lugar inicialmente. Todas as almas retornam. Então, para mim, foi uma grande realização aos 21 anos saber sobre a realidade de quem somos em nossas vidas e o que devemos fazer. O Aralam não é um anjo. Ele fala sobre seres angelicais como sendo uma espécie completamente diferente. O Aralam teve muitas encarnações como ser humano, assim como eu e você. Então, ele é um guia, um professor, um guia que está do outro lado. E eu acho que as pessoas que tiveram experiências de quase morte falam muito sobre isso. Eu escrevi muitas coisas que ele disse no meu livro. E ele está me dizendo agora mesmo como guia. Existe um hall de entrada que vamos quando morremos. Para mim, parecia a combinação de uma magnífica estação gloriosa de trem, uma biblioteca, um parque ou um saguão de hotel, para onde as almas estão chegando e partindo. Sabe o que eu quero dizer? Era uma estrutura magnífica. E então, se eu colocasse a minha atenção em uma direção ou outra, você sabe, os registros acásticos, eu encontraria eles lá. É como se todo mundo estivesse do outro lado. Então, eu chamo de hall de entrada porque parece um saguão magnífico que você poderia passar o dia inteiro com o seu livro e com um bom copo de chá gelado e apenas observar todas as almas incríveis passando por ali. E então, é isso que eu chamo. Mas ele é um guia, ele é o meu guia em particular. Embora eu não me lembre, nós tivemos várias vidas juntos. Eu não me dedico a me lembrar das vidas passadas, porque essa vida tem sido incrível e eu estou muito enraizada nela. Mas o Aralam e eu tivemos uma vida juntos cerca de 1100 anos atrás, e ele era um druida e um bardo. E eu era meio que a sua aluna naquela época, mas na Terra. E então, quando eu estava me preparando para reencarnar desta vez, ele apareceu, assim como outros membros da minha família apareceram antes de todos nós entrarmos nessa vida. E uma das coisas que eu fiz como parte dos meus contratos de alma foi que, se eu pudesse fazê-lo e se eu pudesse me encontrar com as diferentes linhas temporais, eu pediria para ele entrar na minha vida, porque se ele aparecesse, faríamos um trabalho juntos. E é o que fazemos com as pessoas nas sessões. Nós fazemos coisas para prever o futuro. O Aralam é muito focado em checar as raízes dos problemas de alguém, falar sobre sua família e os espíritos que estão com eles, sobre os seus problemas e questões, e quais são as possíveis linhas temporais para aquela pessoa. Porque cada alma, inclusive você, veio a esse planeta com 2 ou 3 linhas prováveis que dependem das decisões que você toma, e essas linhas temporais continuam se cruzando em diferentes pontos.
É por isso que o trabalho de divulgação das experiências é incrivelmente importante. Quanto mais pessoas começarem a despertar para a ideia do que a morte é de verdade, quanto mais pessoas tiverem experiências de quase morte e voltarem e elas mudarem completamente, não que as pessoas voltem e sejam anjos perfeitos, mas isso muda completamente a perspectiva delas sobre a vida e o seu significado. E também, se você se torna menos temeroso em relação ao que acontece quando você morre, isso te liberta para ser uma pessoa com a alma muito produtiva enquanto você está aqui. Acho que isso é algo que realmente muda. Então, voltando a falar sobre a minha comunicação com o Alaram. É como se ele estivesse simplesmente aqui, de pé. É como uma abertura, quase como se... Imagine, você está na sua cozinha fazendo seu café e alguém da sua família estivesse na sala de jantar. Você não está olhando para essa pessoa, mas você sente e sabe que ela está ali. E vocês podem conversar sem que você precise olhar para ela. Eu estou falando com o Alaram agora, e ele está literalmente aqui. É como se estivesse aqui. Se você me fizer uma pergunta direta, ele ouve e ele vai responder. E eu ouço assim como ouço você. Nem sempre foi assim. Quando eu era mais jovem, nos primeiros anos, eu meio que tinha que passar por um processo de me acalmar. Era quase um transe. Mas depois eu me acostumei muito com a presença dele. Eu não precisei mais fazer isso. Eu amo, porque é como uma conversa em grupo. É como estar em uma festa muito incrível, onde todos estão falando sobre algo e eu não estou ausente. Eu estou participando da conversa. Eu amo porque eu me comunico com ele e é muito vívido para mim. E como disse, ele pode intervir e ele também está falando. Existe uma lei que o Criador estabeleceu e tem a ver com os guias espirituais. Anjos, como você me perguntou sobre anjos. Os anjos, eles não têm nenhuma lei pelas quais as almas humanas vivem. Os anjos são uma espécie completamente diferente e eles não encarnam em corpos físicos. Portanto, um anjo não pode entrar e ajudar uma pessoa sempre que eles quiserem ou sempre que o Criador quiser. Muitas vezes, quando as pessoas sentem que um anjo a ajudou em sua vida, o que elas realmente estão sentindo é a presença do seu guia, porque todos têm um. Ninguém pode vir para a Terra e estar nessa experiência física sem ter o guia que esteja do seu lado, guiando e ajudando. Portanto, o Alaram esteve comigo em toda a minha vida desde que eu nasci. E, em tempos de crise, como quando eu tive uma experiência com o meu amigo, ele estava lá para me apoiar. Ele não esperou a crise começar, ele sempre esteve lá. Mas a sua presença se tornou evidente e mais intensa quando eu enfrentei essa crise. Quando as pessoas morrem, e não importa como elas morram, elas tendem a se aproximar da transição de uma forma muito aberta. Elas têm uma alma muito aberta e generosa, o que significa que, mesmo que não queiram morrer, quando chega a hora delas e elas partem, segundo ele, para a Terra, não para outros planetas. Porque as almas podem encarnar em vários planetas, mas, especificamente, para o nosso planeta, é a vibração dos nossos corpos que aproximadamente 78% das pessoas, quando perde o seu corpo, vão diretamente para o outro lado sem nenhum problema. Elas vão para o vazio negro. E ele disse que essa outra porcentagem, que é bastante pequena, menos de um terço, que essas pessoas basicamente quando estão morrendo de repente e estão fora dos seus corpos, que essa pequena porção de pessoas não se desapegam do seu corpo rapidamente, porque estão num processo de negação. Elas deixam os corpos se tiverem dor extrema antes de sair do corpo, se tiverem trauma extremo ao partir do corpo. Em outras palavras, desculpe pela violência do exemplo, digamos que você tenha morrido de uma morte violenta, muito dolorosa, traumática e lenta pelas mãos de outro ser humano. Talvez você seja uma pessoa que vá para essa espécie de área de espera,
O vazio negro. Alarm está dizendo: não é o inferno. Isso não significa que você não vai continuar. Às vezes as pessoas ficam tão traumatizadas, e ele também está me dizendo agora que, quando isso acontece, o seu guia entra em contato com outros guias, e entre 8 a 15 guias se reúnem e formam basicamente um círculo em torno da energia da sua alma. Nesse espaço de vazio negro, quem está criando isso é você mesmo, porque você ficou muito apavorado e não consegue se mover, se é que isso faz sentido. Você está um tanto com medo e não consegue avançar, mas o seu guia normalmente não vai deixar que você fique lá por muito tempo. As pessoas não ficam lá por muito tempo porque elas são resgatadas. E isso que eles fazem. Ele está me mostrando para mostrar para você que, então, entre 16 e 18, talvez 20 guias, que não são o seu guia, mas eles formam um grupo de socorro das almas. Eles ligam a energia em torno de você e criam uma espécie de casulo em sua volta, na sua alma, e forçam a energia da sua alma a se unificar em uma bola uniforme como deveria ser. E então eles te levam para o outro lado. Geralmente as pessoas que passam por um trauma ficam em descanso por um bom tempo dentro deste casulo antes de encontrarem a família, antes de passarem por uma revisão, antes de serem recebidas em casa. E é por isso que isso acontece. Mas o Alarm sempre disse que o inferno, como é descrito na Bíblia, ou o inferno que alguém poderia dizer que vai, não existe. O Criador não criou o inferno. Outras, eventualmente, você e o seu guia e alguns membros da família possivelmente farão uma revisão de vida. A revisão da sua vida é o momento em que você literalmente olha para toda a sua vida, mas a questão é que você sente e vivencia em tempo real cada coisa que fez para outra pessoa, animal ou pessoa e animal sentir ou vivenciar. Portanto, se você passou a vida fazendo muitas coisas maravilhosas para as pessoas, elevando-as e ajudando muitas pessoas, fazendo o melhor que podia para ser um ser humano fenomenal, você vai sentir toda essa alegria e alívio. Mesmo as coisas pequenas, como quando você viu uma mulher na fila na sua frente e a sua intuição diz que você deveria dizer a ela que o vestido dela está muito bonito ou algo assim. Ela se vira e diz: obrigada. Isso significa muito para mim. Tive um dia difícil. O que você talvez não soubesse era que o marido dela acabara de falecer e ela estava pensando em se suicidar. E apenas aquele momento, com a alegria vinda de você, aquele pequeno ato de gentileza mudou tudo para ela. E o sentimento que ela teve quando entrou em seu carro depois que você disse aquilo para ela, ela chora, e ela se liberta, e ela sente alegria no coração. Você vai sentir isso. Portanto, mesmo as coisas pequenas que você acha insignificante e sem sentido, muitas vezes são enormes para aquelas pessoas desconhecidas, enorme para aquela outra pessoa. Agora, isso funciona dos dois lados da moeda. Se você passa a vida frustrado, com raiva, brigando com as pessoas, gritando com as pessoas no trânsito, ou sendo horrível, sendo difícil com os seus entes queridos, você vai sentir isso tudo também. Quando eu digo sentir, eu não quero dizer apenas ver que as pessoas se sentem mal. Quero dizer que você vai sentir como se fosse elas por aqueles momentos, sentir o que isso fez a elas. Quando você chega lá e tem uma reunião sobre como foi a sua última vida, normalmente as pessoas têm muitas coisas boas. Algumas coisas ruins ou difíceis, mas o ponto principal é que, após passar por várias vidas, você começa a perceber que não pode ser perfeito todos os dias. Fazer as pessoas se sentirem bem é mais importante do que como você se sente. Isso não significa que você se torne um tapete para as outras pessoas abusarem de você. Significa apenas que como você faz as outras pessoas se sentirem,
Seja uma pessoa que você mal conhece, um estranho ou uma pessoa que você ama, é a coisa mais importante a se fazer. É a nossa completa essência do outro lado, e apenas um pouco disso esteja se projetando na realidade. Já me perguntaram muitas vezes o que o meu guia diz, e é o seguinte: você está em uma encarnação humana. Literalmente há cerca de 94% de você em seu corpo. Você está aí e você sempre teve uma conexão. E eu estou te mostrando isso porque o meu guia está me mostrando. Quando estamos sentados, temos uma conexão energética, que é o pedaço da nossa alma que se liga um ao outro. Nunca podemos nos desligar disso. A morte não nos desliga. O nascimento não nos desliga. Quando o meu corpo deixar de existir e eu voltar, então sim, serei reunida com a minha conexão com o todo. Toda a alma está do outro lado agora, tendo contato com todo o conhecimento possível, e isso é verdade para todos nós. Agora existem almas que estão muito, muito elevadas nos degraus da existência, como Jesus, sabe? Esse tipo de alma salvadora que passou por várias vidas e voltaram para elevar a humanidade, porque basicamente em planetas como a Terra, quando o Criador nos considera prontos para dar um grande salto em nosso processo de pensamento do que vamos fazer e de como vamos ser, Ele permitirá e enviará um Salvador, um pedaço dele, mais próximo da fonte divina, para vir ao planeta basicamente virar tudo de cabeça para baixo para nos dar uma visão completamente nova das coisas. E, curiosamente, agora eu tenho a certeza de que você sabe disso, e a maioria das pessoas que ouvem isso sabem. Estamos em uma curva de aprendizagem íngreme. Quero dizer, é um momento realmente desafiador estar vivo neste planeta, mas também é um momento fenomenal de estar aqui. E há muitas almas querendo estar aqui agora na Terra. Estamos aumentando níveis, estamos subindo degraus de uma forma surpreendentemente rápida. E é por isso que todos nós nos sentimos um pouco cansados, sabe? Nós estamos sobrecarregados, como se perguntando o que está acontecendo. E a maioria das pessoas está despertando. Assim como eu e você, elas estão investigando e estudando tudo isso e tentando se conectar verdadeiramente à sua espiritualidade e à sua conexão com o Criador. Estamos observando e, sem querer ser clichê, é como se sentíssemos a Terra se afastando energeticamente, se distanciando do velho paradigma. Os antigos paradigmas estão desmoronando e estamos nesse meio termo. Estamos passando por uma enorme atualização de conhecimento, compreensão e, eu diria, de consciência. Quando as almas passam por uma experiência de quase morte e vão para o outro lado, elas estão lá parcialmente engajadas, porque, obviamente, vão voltar, mas elas estão completamente presentes. De repente, elas percebem que, se ficarem ali, terão a verdade. É como sentir a verdade de tudo e ter conhecimento sobre muitas coisas. É realmente interessante. Quando a minha mãe estava prestes a falecer, isso está no meu livro, mas eu vou resumir. Ela estava morrendo de câncer e estava inconsciente há alguns dias, mas ainda respirava. Ela tinha apenas 53 anos quando morreu. A minha irmã e eu estávamos deitadas em uma cama do lado dela. O meu guia me disse: "Eu quero que você veja algo." Eu segurava a mão dela de um lado e a minha irmã estava dormindo, segurando a mão dela do outro lado. Eram umas 3 horas da manhã. O meu guia me mostrou porque a minha mãe estava sentindo muita dor. O guia dela e muitos outros guias estavam fazendo o que eu falei antes. Estava na área do teto. Todos os guias estavam unindo seus braços energéticos, criando uma espécie de ninho que parecia quase uma via láctea em cores. De repente, comecei a ver a luz dela subindo, saindo do seu plexo solar como se fosse um fio de algodão doce sendo puxado para um vórtice acima dela.
Enquanto eu observava isso acontecer, sentia a atração. Me senti sendo puxada. Em determinado momento, meu guia disse: "Agora você precisa soltar a mão dela." Eu não conseguia soltar a mão da minha mãe. E ele disse: "Você precisa soltar a mão dela agora", elevando um pouco o tom da voz. Mas eu não soltei a mão dela e comecei a me sentir sendo puxada. Eu estava sendo puxada, porque eu a amava e ela era uma pessoa durona. Mas eu a amava e senti que eu estava sendo puxada com ela. Então ele disse: "Solte." E eu soltei a mão dela e quebrei a conexão. Ela estava assim, e então ela deu 2 respirações e se foi. Foi um presente para mim, porque eu sempre sinto muito pouca atração pelo saguão. Se é que você me entende. Lá é fenomenal, é milagroso. É para lá que nós vamos. Se eu for atropelada por um ônibus, se eu morrer de câncer, se eu cair escada abaixo, enfim, todas as diversas formas de partir. Todas as experiências de quase morte. Todas as formas de chegarmos lá. E quando chegamos, finalmente pensamos: meu Deus, eu estou em casa. Porque é assim que nós nos sentimos. É uma atração real, porque é a nossa casa. Nós nunca estamos desconectados, nunca somos separados do Criador. No livro eu falo um pouco sobre isso. O Criador nos fez a partir da energia criadora, que é Deus. Eu quero dizer, Deus é uma palavra um tanto carregada para as pessoas. Eu uso a palavra Criador. Não há gênero masculino ou feminino no Criador. O Criador é todas as coisas. Tudo é possível a partir desse espaço. Portanto, somos um pedaço dessa energia o tempo todo. Nunca estamos desconectados do Criador. Nunca. No entanto, existe uma ressalva. Há espécies em nosso universo ao longo dos íons que decidiram não ter vidas, que queriam viver para sempre, que queriam fazer clones de si mesmas, que queriam ter total controle sobre o que fazem, sem nunca precisar prestar contas àquela casa, sem nunca precisar prestar contas a Deus. Porque, se você remover o Criador, se você separar a sua alma da criação, se você se afastar mecanicamente, você nunca mais vai precisar prestar contas a Deus. Então, sua consciência fica desconectada também, porque a sua consciência e a sua alma estão muito ligadas. Nós nunca estamos desconectados, mas o meu guia está aqui me dizendo que há espécies que fizeram isso, e isso não é algo bom a se fazer. Além disso, o meu guia está dizendo que o nosso Criador, Deus, o Criador que é nosso, não é o único no universo. E ele está dizendo que os físicos agora, a teoria das cordas, todas as diferentes pessoas que estão estudando isso, especialmente em alguns programas do orçamento sigiloso, que não são divulgados o tempo todo, estão entendendo agora que existem múltiplos universos. Agora aqui está o interessante. O meu guia está dizendo que o Criador atualmente tem o controle rigoroso sobre as pessoas que saem fora do universo. As linhas do tempo são diferentes. Há pessoas manipulando linhas do tempo, mas na verdade não estão pulando de um universo para o outro neste momento. O Criador não está permitindo que a nossa espécie faça isso atualmente em nosso universo. Ele diz que o nosso universo está fechado, porém, as linhas do tempo dentro do nosso universo podem ser manipuladas. E isso também não é algo que ele goste. Atualmente se tornou popular falar que o universo em que vivemos é basicamente algum tipo de simulação. Meu guia discorda disso. Ele diz que as vidas que vivemos é no plano terrestre e não são uma simulação de computador, ou seja, não é falso. A matéria escura que todos nós trabalhamos, criamos e concordamos é um lugar real. Estamos num lugar sólido, tão sólido quanto a matéria pode ser, mas o lugar em que estamos não é uma simulação de computador. Não estamos em nenhum programa. Meu guia diz que não é assim que ele experiencia e aprendeu sobre isso.
Ele discorda dessa ideia. No entanto, ele está dizendo que muitos humanos estão sentindo que assim é agora por causa das pessoas que estão manipulando as linhas. Segundo ele, há cientistas que agora estão tentando manipular as linhas do tempo. Não quero me estender demais. Não sei o quanto seus ouvintes estão familiarizados com os conceitos de linha do tempo, mas você pode realmente entrar em nossa toca de coelho e ver que muitos cientistas estão fazendo isso. O que acontece é que a linha do tempo do Criador neste universo continua voltando à linha do tempo original que o Criador quer que estejamos. Portanto, quando as pessoas tentam desviá-la para atender às suas próprias necessidades e razões sinistras, eventualmente o Criador nos traz de volta para a mesma linha do tempo. Não é como se elas estivessem ganhando, mas é muito perturbador para as pessoas que estão em planetas nesse universo. O meu guia está dizendo que há mais planetas habitados nesse universo do que temos números para descrever, e muitos deles têm uma aparência semelhante à dos seres humanos. Nada para mim é muito absurdo, nem para o meu público. Somos capazes de muito mais. Somos capazes de manifestar coisas fenomenais. Somos capazes de crescimento, de criar arte, coisas científicas. Nós somos capazes de muitas coisas. A experiência de quase morte abre isso para as pessoas, porque se você pode entender que essa é a nossa realidade, de repente você começa a perceber que há muito mais para explorar. Você não é apenas um corpo orgânico que se desintegra e acaba em 100 anos, porque você terá várias centenas de anos para resolver suas coisas. Sobre a linha do tempo. As pessoas podem ouvir em diferentes programas, em diferentes lugares. É que 2 ou 3 espécies de outros planetas se cruzaram conosco quando éramos pré-humanoides, e eles viviam nas savanas. Estávamos de pé, mas ainda não tínhamos córtex frontal desenvolvido. Não éramos grandes pensadores. Éramos, sabe, como habitantes das savanas. Bem, eles apareceram e eles queriam recursos. Eu vou resumir bastante. Eles queriam fazer um trabalho físico, então começaram a manipular o nosso DNA, até conseguirem um trabalhador inteligente o suficiente para fazer todas as coisas que eles precisavam que fizéssemos. Mas eles também desligaram grande parte da nossa matéria cinzenta para que não fôssemos independentes demais, porque eles precisavam que apenas seguíssemos e que eles dariam a programação e nós a seguiríamos. Bem, o meu guia escreve sobre isso no meu livro, e ele diz que foi um ato criminoso completo por parte dessas 3 espécies. A única entidade no nosso universo que tem a permissão para criar uma nova espécie ou evoluir uma nova espécie por meio do DNA é o Criador. Ou seja, se uma civilização muito evoluída encontrasse um planeta como o nosso, parece burocrático, mas é isso que o meu guia diz que acontece. Eles precisam literalmente pedir permissão ao Criador. Gostaríamos de acelerar isso. Sabemos que você colocou essa espécie em uma linha do tempo, o planeta Terra. Você sabe que os colocou em uma linha do tempo. Gostaria de avançar essa espécie em 500 mil anos ou 100 anos. O Criador pode dizer não a isso, ou o Criador pode dizer sim. As 3 espécies fizeram isso conosco, não pediram, eles apenas fizeram. Agora, uma das espécies era uma das espécies das quais eu falo, que já havia se transformado em drones biológicos. Ou seja, eles não estavam mais conectados ao Criador. Eles não estavam conectados a Deus. Então, eles vieram e fizeram isso. Eventualmente, descobriram que foram descobertos e Deus enviou um conselho de seres altamente evoluídos para dizer: agora vocês estão presos em um acordo. Vocês têm que ficar aqui e cuidar dessa nova espécie e ajudá-los a estabelecer uma sociedade e fazer todas essas coisas. E vocês podem dominá-los. Uma das coisas que eles não deveriam ter feito no acordo era nos dizer que eles eram deuses, mas eles fizeram isso.
Eles ficaram presos aqui por muito tempo. Eles fizeram isso, estabeleceram todas essas religiões em torno de si mesmos e, eventualmente, o Criador começou a enviar diferentes professores para tentar nos colocar em um caminho diferente. Resumindo, em 1962, esse acordo terminou. Então, em 1962, o meu guia está dizendo que o acordo, ou seja, o castigo para essa espécie extraterrestre que fizeram isso conosco, terminou. E quando isso terminou, Deus também permitiu que todo o DNA em nosso cérebro, que supostamente não estávamos usando, todas as conexões com galáxias, todas as conexões maiores com Deus, porque nascemos como almas e espécies que também tentam nos manipular, eles estavam tentando nos fazer nascer sem almas. Eles não queriam mais que fôssemos filhos do Criador, mas eles não conseguiram fazer isso funcionar. Então, acabou que eles fizeram com que tivéssemos almas. E, é claro, assim que eles começaram a nos fazer diferentes, mas com almas, você sabe, assim como isso, uma luz se acendeu do outro lado e o Criador disse: Ei, o que está acontecendo naquela terra? Temos alguns criminosos fazendo coisas com os meus filhos que eles não deveriam estar fazendo. Então, desde 1962, fomos liberados deste acordo. E o meu guia está dizendo que, por isso, a partir desse momento, olhando para trás em nossa história, muitas coisas começaram a explodir. Seja na política, no mundo da arte, da música, da espiritualidade, nos direitos humanos, nos direitos raciais, nos direitos das mulheres, todas essas coisas começaram a explodir. E agora, a tecnologia. Outra coisa é que esse momento não nos era permitido realmente ver outras espécies chegando a este planeta. Só aqui e ali. Algumas poucas pessoas estavam vendo. Mas agora está começando a ser algo que a maioria das pessoas assume como verdade. Portanto, estamos fora do acordo. E isso é ótimo. Agora somos realmente capazes de caminhar no poder e na luz do que realmente deveríamos ser. Meu guia está me dizendo que precisamos entender que o Criador, Deus, teria levado mais de 500 mil de anos para nos permitir sermos habitantes das savanas por tanto tempo. Não deveríamos ter sido impulsionados tão rapidamente quanto estamos sendo agora. Mas agora que estamos, o universo vai se abrir para nós. Novas galáxias vão se abrir para nós nos próximos 100 anos. Vamos destruir as armas nucleares. Quero dizer, haverá pontos e coisas complicadas, mas no final das contas não vamos nos destruir. Vamos dar um salto dessa vez. Por isso, é um momento tão bom para estar vivo. Então, o salto na linha do tempo é que, ao nos semearmos naquela época, eles nos forçaram a entrar em outra linha do tempo. Mas agora estamos livres para seguir a nossa própria linha do tempo novamente. E algumas pessoas que ainda estão no poder, algumas dessas pessoas nas linhagens mais antigas e naquele tempo, ainda estão tentando nos levar de volta ao controle. Mas há muitos de nós que já se libertou dessa linha do tempo antiga que eles criaram. E Deus nos libertou desse pacto. Basicamente, o nosso Criador, o universo, o outro lado, a galáxia, nossa galáxia, todos estão apertando as mãos, dando as boas-vindas à festa. As pessoas finalmente estão começando a se desenvolver. Há muitas espécies interessadas em nós porque o que aconteceu conosco não acontece com frequência. A criação ocorre através de um Criador e é trazida em incrementos muito, muito longo de tempo. E nós somos muito iniciados e recebemos todas essas coisas e em outros lugares fomos reprimidos. Agora estamos começando a despertar os nossos dons, o que é incrível. Muitas pessoas acreditam que a reencarnação é uma armadilha para a alma e somos forçados a voltar aqui repetidamente. Acho que eles acreditam nisso, especialmente porque há muito sofrimento aqui. O meu guia acha que a reencarnação não é uma armadilha para a alma. Uma alma nunca é forçada a reencarnar.
A questão é que depois de certo tempo, o tempo é muito diferente aqui neste lado. Nós temos o tempo como vocês têm no seu planeta. Aqui, no nosso lado, o tempo não existe. Tudo é agora. Tudo é uma possibilidade. Quando você chega aqui, nunca mais precisa reencarnar. No entanto, encarnar, mesmo em vidas difíceis, é uma das coisas mais gratificantes que as almas fazem. Porque quando você encarna em vidas muito difíceis e trágeis, as lições que você está aprendendo e as almas que você trouxe elevam todas junto com você a níveis mais altos. Portanto, quando você retorna e todos vocês fizeram um bom trabalho, vocês são almas maiores, mais plenas e não precisam reaprender essas lições. O meu guia está dizendo que agora, então, as pessoas não são forçadas a reencarnar. Elas nunca são obrigadas a fazer isso. Você nunca é forçado a voltar aqui se não quiser. Mas, na minha visão, com base no que eu entendi, e eu conversei com muitas almas do outro lado em sessões com pessoas e guias espirituais. A questão é que você não encarna só nesse planeta. Na próxima vez, você pode decidir encarnar em algum lugar 90% de oceano, onde você é um humanoide, anfíbio e vive a sua vida inteira debaixo da água, em um ambiente bonito e limpo. Quero dizer, há um planeta que não está no sistema solar. E o meu guia está dizendo que fica a cerca de 120 anos-luz daqui. Todo esse planeta é coberto de água e os seres nativos desse planeta estão debaixo da água. Mas o que eles fazem é utilizar o som. Eles usam sons fractais. Alguns dos sons nós ouvimos, mas outros são muito altos ou baixos demais para que possamos escutar. Mas é como se todo esse planeta ressoasse como um grande sino aquático e enviasse cura para todas as galáxias ao seu redor. E isso é o que eles fazem durante toda a vida naquele planeta. Quero dizer, é incrível, não é? O meu guia está dizendo que todos os seres vivos hoje no planeta, cada alma que está na Terra a partir deste momento, a partir de 1962, todas as almas que estão nesse nível de aprendizado alto nunca seriam forçadas a voltar neste planeta. Então, em outras palavras, não há mais ninguém na Terra e ninguém vai reencarnar na Terra como ela está agora, porque estamos em um grande momento de mudança. A Terra está mudando junto com o resto da galáxia, mas ninguém na Terra está num nível de reencarnação tão baixo que precisaria voltar. Todos aqui já se formaram. A razão pela qual todos estamos aqui agora é porque a Terra saiu desse pacto. E é bem especial. É como fazer uma viagem espacial na Terra agora. Pode ser difícil, pode ser assustador. Tem dias em que você olha para as notícias e pensa, isso não pode ser real. Isso não pode estar acontecendo. Mas, por outro lado, você pode conversar com alguém ou ter uma experiência espiritual e pensar, este momento é fenomenal. É ótimo estar vivo. Quero dizer, as pessoas estão fazendo coisas fenomenais. Além disso, há uma parte do mundo que é louca. Mas todos que estão chegando agora estão realmente motivados, mesmo que ainda não se lembrem disso. Não importa se você é cristão, judeu, indígena, seja qual for a sua origem religiosa, desde que você mantenha o seu contato com o Criador e faça o melhor que puder, e mantenha os seus pensamentos positivos. Todos nós vamos chegar lá juntos. Vamos fazer isso juntos. Portanto, é realmente um ótimo momento para estar vivo, com 8 bilhões de pessoas no planeta. Pessoas de diferentes planetas, partes diferentes do universo, e até de galáxias e sistemas solares, todos estão dispostos a entrar em corpos humanos, especialmente para ter essa experiência. Porque, como eu disse, onde a Terra está agora e como estamos evoluindo, não há mais planetas de acordo com o meu guia que está fazendo isso. Outros planetas em todo o universo que estão exatamente onde estamos em nossa evolução espiritual e geológica. Ele está me dizendo que há apenas 2 outros planetas. Então, todo mundo está tentando vir para a Terra e esses 2 outros planetas para participar desse tipo de programa de mestrado. Isso está relacionado a muita coisa. Não se trata apenas de alma, se trata de música, engenharia, desenvolvimento,
arte, ciências e tudo mais. Tudo está se intensificando. Então, sim, você sabe, as pessoas estão querendo vir de outros sistemas para cá. O meu guia disse que antes haviam vigilantes. Basicamente eram vigilantes, os homens de preto. Bem, haviam muitos homens de preto no início de 1900. Eles apareciam para ver o que estávamos fazendo, para ver o que estava acontecendo. Mas a partir de agora, essas pessoas não estão mais no planeta. Praticamente todo mundo, todos os que estão em corpos orgânicos em movimento, são almas genuínas, são pessoas genuínas. Nesse exato momento, cada planeta possui uma alma, e este aqui existe para dançar, para fazer um passeio. Após o fim do pacto, o grande controle caiu, conforme o meu guia afirma. O grande controle energético, o grande controle espiritual, os grandes controles políticos, até mesmo o grande controle geomagnético. Tudo está se afastando deste confinamento que tínhamos pelos jogadores malévolos. Está tudo mudando, e é por isso que agora parece um tanto estável. Todos sentem que não está muito estável. E a razão para isso é que estamos passando por uma incrível onda de liberdade. Liberdade para nos movermos por aí como se estivéssemos em um avião. Estamos experimentando a incrível liberdade. E é claro, com isso podem surgir noites de insônia, em que você acorda pensando no que está acontecendo no mundo. Mas também é um momento incrível, porque agora é extremamente importante ser bom consigo mesmo, ser gentil consigo mesmo. O meu guia está dizendo que precisamos deixar o corpo dormir quando ele precisa dormir, comer alimentos saudáveis, evitar as coisas que sabemos que diminuem os nossos níveis de energia. E ele informa que não está dizendo isso de uma forma clichê, mas de forma literal. Se você ainda fuma, pare com isso. Se você costuma beber vinho, não se torne um alcoólatra. Tente não ser viciado em drogas. Faça o que precisa ser feito. Se você precisa perder 300 libras, comece a pensar nisso, não de uma forma em que você se critique, mas de uma forma em que você diga a si mesmo: ei, quero tornar os próximos 30 anos ou 50 anos dessa jornada, ou o tempo que eu tiver nessa experiência, realmente incrível. Bem, se você perdeu um ente querido, a melhor coisa que você pode fazer é saber que ele não está sozinho. Ele não está no chão, frio e sozinho. Essa não é a verdade do que acontece. O seu ente querido passou para o outro lado e será recebido por pessoas que estão lá, pessoas que estiveram com ele. É como se eles estivessem voltando para casa, para a família. Essa parte é literalmente verdadeira. Além disso, os seus entes queridos têm todas as oportunidades para verificar como você está, e eles fazem isso 100% do tempo, principalmente nos primeiros dias após a partida. Eles verificam como você está, deixam sinais para você e trabalham as coisas que quer que aconteçam do jeito que você deseja. Isso inclui até mesmo coisas como promoção no trabalho, compras de casa ou se você deseja ter um filho. Eles fazem coisas do outro lado para ajudá-lo. Estão sempre envolvidos, muitas vezes mais do que poderia imaginar. Se você se senta na cadeira que a sua avó costumava ler, você se senta com ela na cadeira que ela sempre se sentava. E o cachorro se senta embaixo da cadeira porque a energia dela ainda está lá. O cachorro sabe que ele ainda tem alguns anos para partir. Ele verifica como ela está, mas também pode fazer outras coisas. Por exemplo, se um de seus netos de repente vai engravidar, ele pode concordar e decidir entrar naquele bebê. E é assim que passamos por várias vidas e famílias e lições. Seus entes queridos que já partiram não estão sofrendo. Ninguém está no inferno. O lugar onde eles estão agora é incrível. É como tudo o que você gostaria de ver, aprender, fazer e experimentar. Se o seu ente querido amava cavalos, uma vez que tenha passado pelo processo da revisão de vida, eles podem criar a sua fazenda de cavalos perfeita lá. O meu guia está dizendo que cerca de 30 a 38% das pessoas estão totalmente abertas intuitivamente. Ou seja, existem pessoas que aqui agora têm habilidades desenvolvidas, mas nem sabem.
Elas têm clareaudiência plena, mas não sabem disso. Elas têm habilidades intuitivas. Então, quando decidem ir para o trabalho, de repente pensam: vou pegar aquele caminho hoje. Bem, a razão pela qual elas fazem isso é porque estão intuindo um acidente de carro que vai acontecer. Mesmo que elas não entendam que estão fazendo isso, elas estão fazendo. O meu guia está dizendo que sempre que você vê algo que lembre o seu ente querido como um pássaro, por exemplo, você pode acreditar que este é o seu ente querido, porque na maioria das vezes é. É um sinal de que eles estão lá, pensando em você. A segunda forma como os entes queridos se conectam conosco é através dos sonhos. Os sonhos são energéticos. Sempre que você sonha com seu ente querido que partiu, saiba que não é apenas um sonho. Eu tenho um amigo que me perguntou por que todos os guias não começam a falar com as pessoas. E eu disse a ele: imagine se nos próximos 5 minutos todas as pessoas do planeta de repente tivessem um guia e as suas cabeças estavam falando com elas em tempo real. Isso não seria bom. Muitas pessoas não gostariam disso. Portanto, todas as formas pelas quais você acha que os seus entes queridos podem se conectar com você, eles realmente fazem. Pode ser uma música que toca no rádio, algo que vocês dois costumavam fazer juntos e que de repente surge em sua mente. Podem ser as cores, podem ser qualquer coisa. Pode ser o estranho que lhe envia um sinal. Alguém te envia uma surpresa porque estava pensando em você. Não há limites para o que pode ser. Eles enviam sinais o tempo todo. Outra coisa que o meu guia está dizendo é que a melhor coisa que você pode fazer pelos seus entes queridos que se foram é chorar as suas lágrimas e em seguida, em voz alta, quando estiver sozinho em uma cadeira, você dizer: eu sei que você está aqui e sei que você está bem. Eu sei que você sabe o quanto eu amo você e eu estou bem. Eu estou bem. E a melhor coisa que você pode fazer é ficar bem. Isso não significa que você não vai chorar ou que não terá sentimentos de dor, mas a melhor coisa que você pode fazer é dizer em voz alta para o seu ente querido que você está bem e que o ama, e que você sabe que eles estão presentes para você e estão trabalhando por você do outro lado. Você pode pedir para os seus entes queridos que lhe enviem sinais, assim como pedir para os seus guias. Pedir sinais ao guia é uma boa coisa a se fazer, porque eles também lhes darão todos os tipos de sinais, todas essas coisas. Você pode se abrir a tudo e ver tudo simplesmente o que acredita, e você tem essa habilidade inata dentro de você. Você só precisa aceitar isso. É só isso que você precisa. Você pode se sentar numa cadeira e pensar: vou me abrir para a fonte, vou me abrir para Deus, vou tomar uma decisão amanhã e eu quero usar a minha intuição. Quero obter orientação para essa decisão. Você precisa desligar a parte da sua voz interna que diz: não seja bobo, não seja estúpido. O que você está fazendo? Você não pode fazer isso não é real. O meu guia está me dizendo agora que não há mais tempo para as pessoas fingirem que não sabem quem são. Ele diz que você precisa parar de fingir que não sabe quem você é. A dica seria simplesmente saber que você é capaz, que você pode entender que o seu cérebro e a sua alma estão conectados, e ambos estão conectados ao Criador do outro lado. E por ter essa conexão, você pode expandir as suas habilidades conforme desejar. Agora, ele também está dizendo para não tentar avançar rápido demais. Aceite que você já pode fazer isso e veja a si mesmo fazendo, em vez de tentar fazer. É a mesma coisa com a manifestação. Estávamos falando antes sobre manifestação. Se você quiser manifestar um novo emprego para si mesmo, não é tanto pensar no emprego que você quer, mas sim ficar em silêncio e em sua mente imaginar qual seria o seu emprego perfeito. Você estaria sentado em uma bela mesa, teria uma janela em seu escritório, plantas, você poderia ter o seu cachorro no seu escritório, ouvir uma música suave e você sentiria a determinada sensação de quanto você está sentado lá. Você se sente confortável em sua cadeira, sente a satisfação
Sente que ama o seu trabalho, ama as pessoas com quem trabalha, não fica cansado quando chega. Isso é o que você precisa fazer. É a mesma coisa com todas as habilidades inatas, como a intuição e a criatividade. Tudo isso é conexão. O meu guia também está dizendo que, para qualquer pessoa que seja artista, uma boa maneira de se conectar com isso é a pintura. Pintar, desenhar ou escrever automaticamente. O meu livro é dividido em duas partes. A primeira parte são muitas histórias da minha infância que foram bastante aterrorizantes. E então, em seguida, o Aralam, o meu guia, fala sobre como você pode se curar de alguns traumas mais trágicos e difíceis e como transformá-los em pontos fortes. Além de abordar a situação atual do nosso planeta e para onde estamos indo no espaço sideral em tempo real. Mas também fala sobre você começar a olhar para todas as coisas e experiências em sua vida. Se tudo que você viveu foi difícil e se você decidiu, se você escolheu viver as coisas difíceis para poder crescer positivamente através delas, sobreviver a elas e tornar-se uma alma muito maior e mais equilibrada por causa delas. Portanto, o objetivo do meu livro basicamente é fazer as pessoas pararem de olhar para suas vidas como vítimas. Porque não importa em que situação você esteja, mesmo que você esteja terminal, com uma doença que tem apenas 3 meses de vida, você ainda pode decidir como responder a ela. Você pode decidir o que fazer, o que pensar, como se sentir sobre isso, como tratar as outras pessoas ao seu redor. Você pode fazer muitas coisas com seus 3 meses, até mesmo aceitar que os 3 meses é tudo que você tem. Você pode decidir muitas coisas, e assim que você começar a decidir o que vai fazer em resposta a essas situações difíceis, é quando você ganha o controle sobre elas. Muitas vezes as pessoas se curam espontaneamente. O mundo está aberto em termos do que é possível. Não importa de onde você comece. O Aralam, meu guia, também enfatiza muito a ideia de que muitas vezes as pessoas que passam por infâncias traumáticas, e todo mundo tem algo na sua infância, é difícil conversar com alguém que não tenha tido um tipo de trauma na infância. Geralmente se sentem muito isoladas por causa disso e se sentem muito sozinhas. O livro tem o objetivo de permitir que o maior número de pessoas entenda que, mesmo que o seu pai tenha te espancado uma vez por semana nos primeiros 10 anos da sua vida, o que você pode fazer para não deixar isso influenciar toda a sua vida, porque você não teria entrado nessa vida para não crescer a partir disso, certo? Você teria entrado nessa vida para entender o que aquilo significava, entender que tudo aquilo era sobre ele, não sobre você ou quem você é. Então, deixa ir embora. Não é deixar para lá, mas deixar ir embora da sua psique, para que a sua alma possa crescer e seguir em frente. Porque se você puder fazer isso nesta vida, nunca mais precisará voltar em uma vida para aprender essa lição. É muito sobre isso. É sobre mudar a percepção de si mesmo de uma maneira que realmente o torne muito poderoso em sua própria vida. Poderoso para curar, poderoso para crescer e também poderoso o suficiente para permitir que todos ao seu redor cometam erros e ainda sejam amados por você. E ainda cresçam para que não cometam mais esses erros. Você sabe, dizem que as maldições do pai se estendem aos filhos. Sabe, maldições familiares ao longo do tempo. Bem, agora, uma das coisas mais importantes que todos devem fazer é interromper as maldições familiares, como todo mundo que está aqui está tentando se curar e interromper algo agora, para que todos possam evoluir, todos nós. E é isso que esse livro fala. É interessante, porque o livro tem muitas histórias realmente envolventes, que te pegam como algo que não é real. Talvez pareça ficção, mas não é ficção. Era apenas a minha vida. E então, o Aralam, meu guia, fala sobre tudo isso. Ele fala sobre como crescer a partir dessas coisas.
e porque eu respondi de certas maneiras. E é realmente interessante ter um livro desse tipo, uma espécie de livro espiritual de autoajuda, porque há muitas coisas reais nele. Mas o Arlam, meu guia, também fala sobre ciência, física quântica, onde a Terra está na nossa galáxia, o que está acontecendo e o que está por vir. O meu guia quer dizer mais uma coisa, e isso é para todas as pessoas que tiveram experiência fora do corpo. Qualquer pessoa que teve uma experiência fora do corpo nos últimos 30 anos está tendo essa experiência especificamente para voltar a falar sobre isso. Ter uma experiência fora do corpo neste momento da história, em nosso planeta, teria sido planejado em seu plano de lições para esta vida. E talvez você saiba, é uma grande jogada dizer: ei, eu quero entrar nesta vida e ajudar um monte de pessoas tendo essas experiências e voltando. Isso é realmente incrível. Tenho certeza que elas não acham tão incrível no momento, mas o ponto é que é um trabalho importante. Elas estão fazendo um trabalho importante com isso. Todas as pessoas que tiveram uma experiência fora do corpo nos últimos 30 anos planejaram isso para a sua vida. Agora, novamente, eles poderiam ter chegado aqui e não seguido essa linha do tempo. Mas ele disse que todos que tiveram essa experiência agora, eles teriam colocado isso como uma possibilidade para um grande arco de crescimento. E a questão é que eles não estão apenas crescendo com isso, mas sim que começam a falar sobre isso, especialmente no YouTube. Imagine quantas pessoas tiveram uma experiência fora do corpo e nunca falaram nada sobre isso, de repente assiste um vídeo como esse. Eu realmente sou uma alma movendo o corpo, e não sou uma mente intelectual movendo o corpo. Eu sou uma alma permitindo que uma mente e um corpo se movam. Eu sei que isso pode parecer um pouco clichê, mas não é para ser. Você pode ser super autêntico sem se preocupar com nada. Você não está se preocupando com nada, certo? É para este lugar que todos nós queremos ir, porque quanto mais pessoas puderem chegar nesse lugar, melhor será a Terra. Tudo ficará melhor. Antes de terminarmos, eu vou deixar uma mensagem positiva. Na verdade, primeiro eu vou deixar o meu guia falar. Arlam está dizendo agora que essa é a hora para quem está ouvindo isso. A hora é agora para entender o quão imensamente positivo e poderoso você é. Se você está no planeta hoje, você é uma alma extremamente positiva. Você está no momento perfeito, na colocação perfeita. Você está destinado a estar aqui e você deve fazer todas as coisas que iluminam a sua alma, que iluminam o seu rosto, que iluminam as pessoas ao seu redor. Portanto, tente ancorar-se em todas as coisas positivas, mesmo quando estiver passando pelas lições negativas e desafiadoras. Tente ancorar-se na ideia de que você é uma alma extremamente positiva e que nunca será desconectado do Criador, de Deus. Isso é o que o meu guia está dizendo. E eu diria que, bem, o Arlam pegou o meu discurso, mas eu diria a mesma coisa. E eu também diria que todos precisam apenas tentar ser, toda vez que você for tomar uma decisão, se as palavras forem importantes, tente pensar em si mesmo, o que eu faria diante de tal situação. Se você tiver que ter uma conversa difícil com alguém, ou precisar tomar uma decisão difícil sobre ficar ou ir, ou qualquer coisa que seja, tente sempre vir desse lugar, não de um lugar lógico. Mas tente pensar na sua alma e qual será o bem maior na situação. E também todos precisam ser felizes. Ser quem você é. Sabe, pela minha conexão com o Saguão e com o meu guia, e com todas as coisas pelos quais passei, me ensinaram é que a vida é incrível. Mesmo nos piores dias que tive, e eu tive alguns dias muito ruins, com problemas de saúde quando eu era mais jovem, entre outras coisas. Se você está acordando e é de manhã, é incrível que você esteja aqui.
É incrível que todos nós estejamos aqui. Então, precisamos aproveitar muito mais e aproveitar uns aos outros e elevar as pessoas ao nosso redor, mesmo que elas nunca se elevem. Não importa, apenas eleve as pessoas ao seu redor, porque você não pode errar com isso. Você realmente não pode. A vida é fabulosa. A vida é realmente incrível.